profissão de grande valor humano. Nós, psicólogos, temos o dever de focalizar sempre a saúde mental, não só dos nossos clientes, dos nossos pacientes, vamos chamar assim, mas também de nós mesmos. Doutora Edil, ela é uma percussora na história da psicologia no Brasil. Ela é pedagoga, psicóloga clínica, com doutorado em psicologia clínica e uma excelente pesquisadora. Eu fui aluna dela na Unesp Campos de Assis, onde ela foi professora titular por 15 anos. Ela foi também professora aqui em São Paulo, na PUC e na USP. E universidades na Venezuela e na Espanha. É membro da Academia Paulista de Psicologia, fundadora e também responsável pela publicação da revista de Psicologia da Academia. É membro da Academia de Ciências de Nova York e de outras instituições no Brasil e no exterior. Fez projetos no Saara, na Espanha e na Venezuela, além dos projetos aqui no Brasil. O doutorado da doutora Edil foi aqui na PUC de São Paulo em Psicologia Clínica. E esse doutorado ele tem uma grande importância, inclusive para a história da psicologia no Brasil, porque a doutora Edil é doutora em psicologia no ano de 1960, sendo que a psicologia como ciência, reconhecida como profissão no Brasil, é no ano de 62. Portanto, a doutora Edil, ela já era doutora em psicologia clínica quando ainda a profissão de psicólogo não era nem reconhecida no Brasil. Justamente por ser uma pesquisadora, ela publicou mais de 20 livros e mais de 100 artigos. A contribuição que ela deu para a cultura do Brasil é, na minha opinião, um legado muito importante para os jovens que estão aí, tanto os que fazem uma formação em psicologia, como para o brasileiro de modo geral. Eu nasci numa cidade bem pequena, no centro de São Paulo, que se chama Ribeirão Bonito, numa casa que se chama Casarão dos Macedos, em homenagem aos meus avós. E ali fiz parte do ensino primário. Hoje é um edifício de proteção da Unesco. Dali, de Ribeirão Bonito, eu continuei meus estudos em Agudos. Meus pais moravam em Santa Bárbara do Rio Pardo. E era o primeiro tabelião do meu pai, que depois ele foi subindo até chegar em São Paulo. Passávamos, meu irmão e eu, as férias, porque em Santa Bárbara não havia quase condição para estudos, escolas primárias isoladas, e também havia condição de muita carência, convivia com as crianças bastante prejudicadas em saúde, debilitadas, e crianças que realmente ficaram na minha memória como se fosse a motivação básica de toda a minha vida profissional. Ao mudarmos para Agudos, eu estudei no Instituto Sagrado Coração, que era dirigida pelas irmãs alemãs de Sissem. Ao terminar o meu ginásio, eu fiz o magistério, isto é, a escola normal, também em Agudos. Realmente foi quando eu comecei a sentir
a psicologia como ciência, sempre naturalmente baseando naquela impressão das crianças carentes. Depois, ao terminar o curso normal, que era assim o nome, tentei vestibular, já nos anos 40, para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, onde eu comecei a fazer o curso de Pedagogia. Esse curso era realmente um curso aberto. Por quê? Vinham professores que chamavam da Missão Francesa para organizar a Faculdade de Filosofia e eram também nossos professores. Poucas aulas eu tinha em português, porque não havia professores em português. Eu fiz cursos de especialização, que antes chamava assim, de 2 anos, inclusive com defesa de tese na área de psicologia clínica. Em 1950, houve oportunidade de eu me inscrever para bolsas de estudos, primeira, aliás, que eu tive. Isto foi para os cursos de verão na Universidade do Chile. Foi a primeira experiência que eu tive num curso realmente de psicologia. Ao voltar, continuei com esse interesse de novos e novos cursos, então foi quando eu também trabalhei em várias clínicas psicológicas de então criadas na época, inclusive até na clínica psicológica da própria Universidade Católica, onde eu fiz o doutoramento. Um fato muito importante na minha vida, ao redor dos anos 60, que foi meu casamento com Juan Pérez Ramos, que era psicólogo, que me apoiou sempre e que deu o melhor sustento, digamos, maior apoio em minhas atividades profissionais. E depois fui pouco a pouco ainda mais centralizando a minha formação. Durante esse tempo, dessa experiência de formação e em novos cursos de psicologia, porquanto não tínhamos o curso no Brasil, ainda naquela época, trabalhava já em várias, não só na docência, como também como psicóloga daquelas clínicas que então estavam se desenvolvendo na época. Foi quando eu fui convidada para trabalhar no Hospital das Clínicas, num setor recém-criado que se chamava Seção de Higiene Mental, que pertencia à clínica pediátrica dirigida por Dr. Pedro de Alcântara Machado. Dr. Pedro de Alcântara Machado era um pediatra humanista e muito interessado em psicologia, porquanto tinha livros também escritos, e ele acreditou em um grupo de jovens, e nesse grupo estava eu. Havia também um assistente social, médicos, pediatras e também psiquiatras, que eu chamo da infância, porque eu não gosto da palavra psiquiatra infantil. Ele acreditou em nós e nós começamos a desenvolver um trabalho que ele mesmo chamava de higiene mental. É um trabalho procurando atender os primeiros sintomas das crianças. E esses sintomas eram chamados distúrbios de comportamento, razão porque meu doutorado também se desenvolveu nessa linha. Como era a primeira clínica interprofissional que se instalava no Hospital das Clínicas, isso foi também um objeto de atração de outras sessões, neurologia, sessão de alergia, etc.,
e começaram a enviar os mais variados casos clínicos para nós estudarmos, para nós analisarmos, indicarmos sugestões para a melhoria dos mesmos. E assim passaram por minhas mãos crianças insensíveis à dor. Eu trabalhei com aquilo que nós chamávamos, com o quadro que nós chamávamos idiots savants. Idiots savants são, assim traduzidos, idiotas sábios, eram pessoas com bastante atraso, mas tinham uma habilidade. O caso que nós estudamos tinha uma habilidade fantástica para fazer contas, mais que talvez uma máquina de calcular. Tivemos situações de trabalhar com gêmeos chifópagos, que eram crianças com 2 cabeças, 4 pernas, mais um tronco só. E havia um real interesse em saber qual desses gêmeos, deveria sobreviver e o qual, naturalmente, deveria falecer, porque senão morreriam os 2. Então, eram situações muito difíceis e muito sofrimento até para nós. Eu trabalhei nesta clínica 5 anos e também tive a oportunidade ali de colher material para a minha tese de doutoramento. Então, a minha tese foi feita com crianças alérgicas dentro dos quadros asmáticos, porque eram crianças que reincidiam na clínica. Então, o nosso interesse era diminuir aquelas crises e diminuir também esta possibilidade de voltar e voltar ao hospital. Ao mesmo tempo que eu ia trabalhando com um caso, com outro, veio a ideia de que muitos comportamentos eram semelhantes. Por exemplo, a dependência da criança, por exemplo, a regressão da criança. Então, foi quando eu tive a oportunidade de fazer um trabalho mais geral, que eu chamei de criança enferma. Isto é, generalizando aqueles comportamentos que eu encontrava isoladamente dos diferentes casos de crianças doentes. Isso foi realmente um passo a mais para o desenvolvimento da psicologia hospitalar. Desse pequeno trabalho também foram feitos outros em equipe, com alergistas, com neurologistas, com pediatras, e foi realmente aumentando a minha bagagem de pesquisas. Ao terminar e defender a tese, fui convidada para trabalhos no exterior. Mas antes eu quero lembrar que essa tese teve uma boa aceitação, razão porque foi considerado, foi oferecido a mim a possibilidade de publicá-la em um número especial de uma revista que realmente é uma revista que sinto muito que já não exista mais, Psicologia Normal e Patológica na Universidade Católica, revista esta que deixou um legado de grande produção científica. Eu também quero centralizar a minha contribuição já como professora titular, que este título eu obtive através da Universidade Estadual Júlio Mesquita Filho, na própria unidade de Assis. Lá eu comecei também, trabalhei um pouco com pós-graduação, sempre na área de crianças. Eu gostaria de falar um pouco das teses que eu orientei e que foram motivos de publicações minhas e dos meus orientandos. Uma delas, que também foi feita com material do interior, era relativa às crianças celíacas, que têm um defeito genético de eles não tolerarem o glúten. Imaginem como essas crianças sofriam, porque o glúten é um produto que você encontra
nos bolos, você encontra nos doces e muito alimento que a elas era proibida porque eles podiam até morrer. Entravam em um processo de desidratação e morriam. Também dei continuidade a minhas experiências clínicas e de pesquisas com crianças asmáticas. A tese de Doris Peçanha, que fazia o doutoramento aqui na USP, e fizemos pesquisas de avaliação de transações sobre transações familiares das crianças asmáticas, seus irmãos e os pais. Era curioso que quando nós melhorávamos as condições de vida das crianças e dos familiares, os acessos asmáticos tendiam também a diminuir. Não gostaria de deixar de registrar a importância do meu patrono. Geraldo Horácio Paula Souza, ele nasceu em 5 de agosto de 1889 e faleceu em 8 de maio de 1951. Ele tornou-se realmente um pioneiro na área de saúde pública do país e também mundialmente conhecido. Ele fundou o que nós chamamos hoje Faculdade de Saúde Pública e desenvolveu, enquanto vivia, várias profissões que foram muito úteis para a melhoria das condições de vida das nossas crianças. Razão porque foi escolhido como um dos patronos da Academia Paulista de Psicologia. Deste contexto de muitos livros, de um legado muito intenso, nós podemos dizer que ele foi o precursor da psicologia preventiva e também precursor da psicologia do trabalho. Várias outras pesquisas que eu realizei com os meus orientandos, que eu quero lembrar dentro desse setor de psicologia hospitalar. Um deles se refere também às crianças portadoras de lábio leporino, isto é, aquelas crianças que tinham não só defeito dos lábios, mas também do palato. Minhas pesquisas são sempre baseadas em resolver algum problema humano do nosso ser humano, né? Então, seja nesse caso crianças. Observando especialmente na cidade de Natal, nós tínhamos dificuldades sérias na população, inclusive a frequência de mães adolescentes. E então o problema básico destas mães era, vamos chamar assim, o abandono da criança. Ou elas delegavam as crianças a seus próprios pais e também observávamos que muitas delas eram abandonadas nos hospitais. Isto foi objeto de trabalho de Eulália Maia no seu doutorado na cidade de Natal. Então, nosso interesse era fortalecer o vínculo e a mãe, pelo menos, fosse pouco a pouco sentindo o prazer de educar o filho a partir do seu nascimento. Também trabalhei no Nordeste crianças com marasmo, vulgarmente conhecida da doença do macaco. A criança fica pele e osso e por não ter sido alimentada. Eu trabalhei nesse caso, no mestrado e doutorado com Silviana Moura da Silva. Ela foi a que fazia os trabalhos de estimulação dessas crianças. Ao mesmo tempo que essas crianças eram internadas e iam pouco a pouco se restabelecendo na sua alimentação, na sua saúde, também eram trabalhadas, estimuladas e aconchegadas através de procedimentos que nós utilizávamos sempre que possível da mãe
como mediadora. E aí poderia prosseguir com outros trabalhos que eu chamo de kits. Kits para o desenvolvimento do bebê e kits para o desenvolvimento de crianças até de 2 anos de idade. Esses kits contemplam tipos de brinquedos, sugestões para os pais ou para a mãe de como trabalhar com a criança. Crescer Brincando também é um kit agora para os 3 primeiros meses de vida, porque, em geral, nesses meses, as mães dizem: a criança só dorme, a criança não faz nada, enquanto que, com esse kit, ela vai sentindo, vai tendo uma outra opinião. Ela percebe que, naqueles momentos de alerta da criança, ela pode fazer muito, até a criança chega até a imitar alguns movimentos da própria mãe. Então, ela passa a querer estabelecer um vínculo emocional entre ela e a criança e, ao mesmo tempo, facilitando recursos para o próprio desenvolvimento nesses meses de vida. O psicólogo, trabalhando no hospital, está realmente sujeito a muitas tensões, porque ele está vivendo situações de grandes sofrimentos, de morte, de angústia, e ele também necessita de ter um pouco de ajuda. E esse trabalho sobre estresse e um nível bastante intenso, que hoje chamamos de burnout, exaustão, era comum a todos os profissionais. Tínhamos que pensar em como trabalhar clinicamente com o próprio psicólogo. Trabalhamos não tanto quanto ao estresse, mas também como o psicólogo poderia desenvolver estratégias para se defender desse estresse. Essas estratégias, denominadas em inglês coping, foi com que nós dirigimos nossas pesquisas. Minha contribuição científica no total foi mais ou menos, são 22 livros e quase 120 artigos. Eu comecei a participar dos congressos em 1950, que foi na França, em Paris, como ainda aluna e estudante. Foi o primeiro congresso de psiquiatria, mundial de psiquiatria, e lá nós tivemos oportunidade até de ser retratadas com grandes vultos, Melanie Klein, Anna Freud, etc. E assim fui desenvolvendo antes como assistente, depois como participando em mesa redonda, depois como conferencista e assim por diante. Eu quero lembrar também da minha contribuição no exterior, que não só desenvolvi associações de pais, mas também criei, como aqui também, a PAI eu fui uma das fundadoras, como também instituições para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da criança. Isso foi trabalhos feitos na Venezuela, na Espanha, nos Estados Unidos e também como perito das Nações Unidas, e no deserto de Saara foi um trabalho muito bonito. Em relação às mudanças que houve nos hospitais, naturalmente, não foi só eu, muitas outras pessoas, o meu impulso, o meu entusiasmo para que a vida nos hospitais fosse um pouco mais agradáveis para as crianças, foi realmente a introdução dos brinquedos. Nós, já nos anos 50, nós tínhamos uma sala de brinquedos, mas só para ludoterapia e para observação das crianças. Eu me lembro que crianças que iriam aos hospitais, a essa divisão, vamos lá, porque lá tem brinquedo. Então, isso foi naturalmente um estímulo para criar as brinquedotecas, para desenvolver um ambiente mais agradável, utilizando os palhaços que vão brincando com as crianças hospitalizadas, e também
O trabalho que eu acho que melhorou bastante foi com as educadoras hospitalares. Eu gostaria de lembrar que essa é uma profissão de grande valor humano. E para isso, eu gostaria de lembrar que os novos psicólogos, que nós psicólogos, temos o dever de focalizar sempre a saúde mental, não só dos nossos clientes, dos nossos pacientes, vamos chamar assim, mas também mesmo. Devemos nos cuidar, porque senão nos perdemos e nos identificamos à doença e perde o nosso valor tão importante para o desenvolvimento do mundo e o desenvolvimento da nossa vida em geral.